Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. Queridos irmãos e irmãs, hoje nossa reflexão diária no sexto domingo do tempo comum, neste ano B de 2021. Vamos juntos com a palavra de Deus para iluminar e curar a nossa caminhada. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: "Se queres, tens o poder de curar-me." Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: "Eu quero, fica curado." No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus mandou logo embora, falando com firmeza: "Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles." Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos, neste sexto domingo do tempo comum, a palavra de Deus vem nos mostrar tanto o evangelho que nós acabamos de ouvir, quanto a primeira leitura, a realidade da lepra, da doença, da impureza e o cuidado de Deus que vem com sua mão tocar e quer nos purificar. É claro que nós já sabemos, ou pelo menos temos um pequeno conhecimento a respeito dessa questão de pureza e impureza, que é o tema muito forte na religião judaica. No entanto, os leprosos eram colocados para fora da comunidade, não só por uma questão higiênica, mas por uma questão religiosa. E no fundo, isso causava exclusão da vida social, da vida religiosa, da vida familiar. E mais, o leproso era considerado impuro e o maior castigado. Se tinha a concepção de que quem tinha lepra era um grande pecador, porque fora castigado por Deus. Aí nós vemos esse episódio, Jesus, Deus conosco, que se aproxima, que toca, que quer curar o leproso. Vamos aqui com alguns pontos, porque daria para a gente ficar falando mais de hora nessa reflexão. Um leproso chegou perto de Jesus. Os leprosos nunca poderiam chegar perto de outra pessoa. Eles deveriam gritar impuro, impuro e ficar afastado no lugar deserto. Este homem é ousado, que com certeza ouviu falar de Jesus e não só ouviu, mas viu e acreditou que ele tinha poder para isso. Ele é ousado. É a sua última oportunidade e esperança. Mas ele dá tudo por essa oportunidade. Ousa se aproximar. E ao invés de dizer que era impuro, ele pede misericórdia. Essa condição do leproso é a condição do ser humano, manchado pelo pecado. É a condição nossa, de pecadores, de homens e mulheres envenenados pelo pecado. Devemos ter ousadia de chegar para Jesus para pedir: "Senhor, se queres, pode purificar." É o que o homem fez. Se queres é a outra expressão muito importante
na meditação desse texto de hoje. Há aqui um pedido confiante, mas há uma atitude humilde. Quantas pessoas vão até Jesus querendo um milagre, mas talvez fazendo troca, ou talvez exigindo, de fato, achando-se no direito de receber o milagre. Mas este homem é ousado para se aproximar de Jesus, mas é humilde para dizer: se queres, podes curar. E a resposta de Jesus é a resposta de Deus para nós, é a resposta de Deus para a humanidade. Eu quero, fica curado. Foi isso que Jesus realizou na sua vida, na sua missão, e sintetizou no mistério da cruz e da ressurreição. Curou a humanidade do veneno do pecado. Jesus se aproxima, toca nele. Aí aqui uma coisa fortíssima. O profeta Isaías, quando fala do servo sofredor, que a igreja interpreta sendo Jesus, fala que ele tomou sobre si as nossas dores, carregou as nossas enfermidades. Quem tocasse um leproso se tornaria impuro, contaminado. Jesus não teve receio disso. Ele tocou, assumiu a impureza daquele homem. Numa linguagem espiritual, Jesus assumiu o pecado da humanidade, mesmo ele não tendo pecado, para nos salvar. Aí entende-se também o final do evangelho quando diz que o homem saiu falando para todo mundo, então todos ficaram sabendo que Jesus tinha tocado nele. Então Jesus se tornou impuro e aí não podia mais entrar na cidade. Assumiu o lugar daquele homem, passou a viver no deserto sem contato com as pessoas, aparentemente, porque o texto faz questão de frisar. Embora Jesus não podia mais entrar na cidade porque fora considerado impuro, as pessoas iam até ele, porque ele tinha o poder de curar. Ele assumiu a nossa impureza, o nosso pecado, para nos resgatar, para nos dar a vida. Vamos até Jesus com ousadia, porque ele quer nos curar. Vamos até Jesus e peçamos a libertação integral. Inclusive, pensemos hoje também em tantas formas de exclusão que existe em nosso meio. E dentro de nós mesmos, quantas pessoas nós excluímos, nós agimos com preconceito, nós deixamos de lado. Que nós também possamos agir com Jesus, como Jesus, que se aproxima, que toca, que toma a dor do outro. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele volte para vós o seu rosto e te dê sua paz e sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.